Diz aí, bebezão, tudo show? Aula 21, hidrostática 2. A gente vai rever a teoria do princípio de Arquimedes e fazermos aqui alguns exercícios. Então vamos lembrar aqui que o princípio de Arquimedes ele trata do que a gente chama de empuxo, que seria a reação que o líquido oferece na hora que eu tenho um corpo mergulhado nele, um corpo imerso nele. Então olha só, a ideia é, professor, se eu tiver aqui um objeto em equilíbrio, eu vou ter que falar para você que necessariamente quem está colocando-o para cima, que vai ter um empuxo, vai ter que ter o mesmo módulo de quem o coloca para baixo para que a gente tenha o equilíbrio. E aí, o que é que eu vou fazer aqui, Augusto? Eu vou dizer então para você que o empuxo ele vai ser igualzinho ao peso do líquido deslocado. Então esse empuxo ele vai ser dado por massa vezes gravidade. Tá, tio Augusto, mas massa pode ser μ vezes volume. Então eu vou te dizer que o empuxo vai ser o μVg. Eu gosto da mnemônica de chamar de DVG para lembrar do é devagar. Agora, observe um detalhe aqui, meninada. Se eu tiver um navio, por exemplo, e esse navio ele tiver na água salgada, quem vai puxar ele aqui para baixo vai ser o peso. Se ele tiver na água doce, quem vai puxar ele para baixo vai ser o peso. Então o peso desse navio ele vai ficar constante. Como ele está imerso na água, professor, nós vamos colocar normal. Só que eu não vou chamar de normal, né? É água, então é empuxo. Aí eu vou falar o seguinte, cara, eu tenho um empuxo na água salgada e eu vou ter um empuxo na água doce. Mas em ambas as situações o empuxo tem que ser igual ao peso. Poxa, mas Augusto, como é que eu vou falar aqui que o empuxo é igual ao peso se eu estou tendo partes mergulhadas diferentes? Porque eu estou tendo densidades diferentes, bebezada. Então você vai lembrar que o empuxo ele vai ser numericamente igual à massa específica do líquido. Então não é do objeto. O volume eu vou considerar que é o volume que está imerso vezes a gravidade. Por isso que a gente fala que o empuxo é igual ao peso de líquido deslocado. Mas professor, nas duas situações aqui, então eu posso perfeitamente continuar falando que o meu empuxo ele vai ser igualzinho ao peso. Pode beber, porque senão não vou ter equilíbrio. Augusto, eu posso ter situações em que o empuxo seja diferente do peso? Pode. Se o empuxo for maior do que o peso, o corpo sobe acelerado. Se o empuxo for menor do que o peso, esse corpo desce acelerado. Empuxo igual ao peso, a gente vai ter a ideia de equilíbrio. Sugiro que se você tiver um tempinho, reveja essa parte de empuxo que eu detalhei teoricamente na aula 20. Muito bem, bebezada. Página 14, nossa primeira questão diz o seguinte. Um submarino com massa de 2,6 vezes 10 a 7 kg está totalmente submerso, descendo com a aceleração vertical para baixo, de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Supondo que a aceleração gravitacional seja 10 e que a densidade da água do mar seja 1,04 vezes 10 a terceira e que na direção vertical atue apenas as forças peso e empuxo, é possível concluir que o volume do submarino é... Olha só, Augusto, qual vai ser aqui a ideia? Fazer um esboçozinho aqui bem grosseiro, como se a gente tivesse a ideia de um submarino. Na hora que a gente tiver o nosso submarino aqui, meninada, o que é que eu vou estar aqui?
Quem puxa esse cara para baixo é o peso. Quem vai querer impedir que ele desça muito rápido vai ser um empuxo. E aí o que é que a gente vai fazer? Vamos usar o física, meu amor. Força resultante é massa vezes aceleração. Mas a força resultante, Belindo, é sempre quem ajuda menos quem atrapalha. Peso que está a favor do movimento, já que o submarino está descendo, menos o empuxo, vai ser massa vezes aceleração. Vamos dar só uma organizada nisso aqui. Eu vou separar aqui o empuxo. Então, olha só, vou trazer um empuxo para o segundo membro. O empuxo, peso continua no primeiro membro, massa vezes a aceleração que estava no segundo membro vem para o primeiro, subtraindo. Perfeito até aí? Então o empuxo vai para lá, fica mais, a massa vem para cá, fica menos. Augusto, mas quem é o empuxo? Densidade do líquido, volume imerso que eu estou querendo, vezes a gravidade. Isso vai ser o peso, massa do corpo, menos a massa do corpo vezes a aceleração. Muito bem, meninada, vamos lá. Tio Augusto, cadê a densidade da água do mar? 1,04 vezes 10 a terceira. Volume imerso, eu quero achar. A gravidade vai ser 10. Isso aqui vai ser a massa. 2,6 vezes 10 a sétima. Vou escrever isso aqui melhorzinho. 2,6 vezes 10 a sétima. E multiplica G menos A. Ora, tio Augusto. O volume, então, vai ficar dois vírgula seis vezes 10 a sétima vezes 8 por 1,04 vezes 10 a quarta. Tio Augusto, nós vamos achar um volume de quanto? 2 vezes 10 a quarta metros cúbicos, Belindo. 2 vezes 10 a quarta, nós vamos estar marcando a afirmativa C. Vamos pensar aqui em mais uma? Certo paralelepípedo possui volume de 1 litro e é feito com material de densidade 1.500 kg por metro cúbico. Olha aí, ó, quilograma com metro cúbico com litro, está meio distante. Vamos deixar todo mundo na mesma unidade. Esse paralelepípedo é colocado sobre uma balança e todo esse sistema é colocado em um tanque com água, de modo que o paralelepípedo fique com metade do seu volume submerso. Considerando que a área da base do paralelepípedo ocupe toda a área da balança, assinale a alternativa que corresponde ao peso do paralelepípedo medido pela balança. Peso medido pela balança, o tio Augusto está te pedindo para a gente achar normal. Vamos pensar em montar esse esqueminha? Eu vou ter aqui a ideia da balança. Eu vou te falar que eu tenho um paralelepípedo. Com metade do volume dele em messo. Quem vai puxar esse cara aqui para baixo vai ser o peso. Mas o paralelepípedo está encostando na balança. Então a balança vai ter a normal, que é o nosso peso aparente. Vai ser o peso medido pela balança. E como a gente está dentro da água, nós temos um empuxo. E agora a situação é de equilíbrio, Belindo. Então eu vou te falar que quem está para cima, normal, mais o empuxo, vai ter que equilibrar quem está para baixo.
Ora, Augusto, então a normal vai ser o peso menos o empuxo. Normal vai ser mg menos densidade do líquido, volume imerso, vezes gravidade. Agora, olha dois detalhes aí. Primeiro, eu não tenho a massa do meu corpo. Perfeito, não tem o menor problema, Augusto. Se densidade é massa sobre volume, massa vai ser μ vezes V. Então, normal, densidade do paralelepípedo, vezes o volume, vezes a gravidade, menos densidade do líquido, vezes o volume imerso, vezes a nossa gravidade. Muito bem, meninada. Vamos lá então. Tio Augusto, a normal vai ser densidade do paralelepípedo, 1.500. Moçada, eu tenho 1 litro. Então eu vou ter o volume de 10 a menos 3 metros cúbicos, vezes a gravidade, menos a densidade do nosso líquido. Né? Então o que é que vai acontecer? Esse volume esse paralelepípedo ele vai ser imerso em quem? Na água, densidade da água. 10 a terceira. Quem é o volume imerso? É 0,5 vezes 10 a menos 3, que é metade, vezes a gravidade, que é 10. Olha um detalhe aqui, Augusto. 1, 2, 3, vai embora. Isso aqui vai embora. Então eu vou te dizer que a nossa normal está 15 menos 5. Quanto é que a gente está lendo, bebê? 10 newtons. Nós temos como resposta letra D. Terceira questão, bebezada. Um submarino nuclear da Marinha Brasileira está produzindo, ele tem massa de 6 toneladas e um volume de 9 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Suponha que quando o submarino está sendo testado na plataforma de teste, ele encontra-se parcialmente submerso. Eu quero achar qual é a fração do volume que está submersa se a densidade na água vale 10 a terceira. Se o submarino ele está parcialmente mergulhado, ele está em equilíbrio. Então o empuxo vai ter que ser igual ao peso. Densidade do líquido vezes volume imerso vezes gravidade vai ser a massa vezes a gravidade. Vou cortar a gravidade, Belino. O líquido é 10 a terceira. O volume imerso eu não sei qual é, mas a massa do meu submarino é 6 vezes 10 a terceira toneladas. Então vamos lembrar que uma tonelada é 1.000 quilos, daqui o nosso 10 a terceira das toneladas. Eu vou lá e simplifico. E aí eu vou falar para você que o volume que está imerso é de 6 vezes 10 a terceira metros cúbicos. E agora vamos criar uma regrinha de 3. 9 vezes 10 a terceira metros cúbicos corresponde a 100%. Então corresponde à fração 1. 6 vezes 10 a terceira vai corresponder a que fração? Então, bebelada, eu vou te falar que eu tenho 6 vezes 10 a terceira por 9 vezes 10 a terceira. Simplifica esse 10 a terceira. E vamos simplificar esse negócio aqui por 3.
6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Então a fração que eu tenho é uma fração de 2/3, Bebelino. 2/3 você vai marcar para a gente letra B. E a nossa quarta questão, queria que você me ajudasse aqui, olha só. Usando um decímetro cuja menor divisão de escala, isso é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetros cúbicos, o estudante realizou um teste de densidade e colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Vamos lá. Na posição mostrada, eu vou pedir que você observe aqui um detalhe. Eu estou tendo duas marcações submersas. A diferença entre duas marcações é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetros cúbicos. Tá, então eu posso levar em consideração aqui que eu estou tendo duas marcações. Em dois outros recipientes A e B, contendo 2 litros de água pura cada um, ele adicionou 100 gramas e no outro 200 gramas de cloreto de sódio, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água, ocorre a sua dissociação formando os íons sódio e cloro, e considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares da solução. Aí, nesses recipientes, a posição de equilíbrio do decímetro está representada. Na hora que eu tenho água pura, Augusto, o que é que vai acontecer? Eu estou com duas marcações abaixo. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho. A densidade que eu vou ter, meninada, na minha primeira situação, ela vai ser a ideia de massa sobre volume. Muito bem, tio Augusto, o que é que vai acontecer aqui? A massa que eu vou ter agora é a massa de água mais massa de sal, 2 litros. Eu tenho 2.000 gramas de água. No primeiro recipiente, eu vou colocar 100 gramas de sal. E eu tenho 2 litros. Então, eu vou ter 2.000 centímetros cúbicos. Bebelindo, isso me dá uma densidade de 1,05 gramas por centímetros cúbicos. Cara, quando eu tenho duas marcações, é para água que vai ter densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Eu aumentei 0,5, ou seja, 0,05, eu aumentei exatamente 5 vezes 10 a menos 2, eu aumentei uma marcação. Então, nessa primeira situação, é para eu ter um caso aqui em que eu tenha só uma marcação, moçada, abaixo da água. Então vamos lá, tio Augusto. Duas marcações embaixo não rola. Porque aqui é uma marcação, 5 vezes 10 a menos 2 aqui. Então aumentei a densidade do líquido, ele vai subir exatamente uma marcação. Letra D. Augusto. Na letra D ficou uma marcação. Beleza, isso aqui tá show. Tá de boa. Na letra B não rola, Isso vai afundar mais, ele vai subir. Na letra E não rola porque ele subiu demais, é para ele subir só uma marcação. E na letra C também não rola. Então a minha resposta é a letra D. Mas vamos conferir agora, bebezão. Na próxima situação, como é que ficaria? Só para a gente ver se bate com a minha linha de raciocínio. Olha, 2 litros de água, 2.000 gramas, mais 200 gramas de sal e o volume praticamente não é alterado.
Então eu vou ter 1,1 grama por centímetro cúbico. Ó, 0,1 é 2 vezes 0,05. Então o que é que acontece? Ele vai subir 2 marcações. Então quanto é que ele vai ficar embaixo? Nada. Daí a resposta ser a letra D. Um abraço, bons estudos, até um próximo encontro.